grande alegria estar com os irmãos nessa manhã, nessa conferência tão abençoada. Ontem nós estávamos aqui participando na primeira noite, primeiro momento da conferência. Muita unção, muita graça de Deus, muita palavra viva, liberada. E eu creio que Deus, através dessa conferência, ela está levando a videira de Barretos, pastor Leandro, para uma nova temporada, de uma nova estação, de unção, de graça, favor de Deus. É uma grande alegria. E você estava orando aqui comigo, eu tive uma percepção no meu espírito, uma percepção, uma visão profética no meu coração. O Senhor tem dado a vocês aqui como poços d'águas, poços d'águas, e esses poços d'águas, eles está acessível gratuitamente. Eu vejo que muitas pessoas chegarão aqui como para pegar esses poços d'águas, beberão dessa água e serão completamente saciados em nome do Senhor Jesus. Águas puras, águas cristalinas do Espírito Santo de Deus, águas que vão fortalecer, águas que vão curar, águas que vão restaurar, águas que jorram do trono de Deus. Jorram do trono de Deus. E essas águas, que são esses poços d'águas, ele flui da equipe. Flui da equipe, amém, meus irmãos? Sinto essa palavra para dar para a igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu quero nessa manhã compartilhar algo com os irmãos. O tema da minha palavra é a manifestação perfeita. E eu acredito que o cristianismo, como é um relacionamento com o Senhor, nós andarmos com Deus e andarmos desfrutando dessa comunhão com o Espírito, e essa comunhão, um tempo de solitude, um tempo de corpo. E é muito importante porque a palavra fala que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então nós temos uma mensagem. Nós somos um povo de uma mensagem, uma igreja que tem a mensagem da graça do Senhor. E essa mensagem, ela é a respeito de uma pessoa perfeita, poderosa. E quando essa pessoa que é Cristo, ela opera na nossa vida, e Deus faz na nossa vida, em áreas específicas da nossa vida, irmãos, é notório, as pessoas olharão e falarão, algo perfeito foi feito. Porque não é uma obra humana, não é o braço do homem, mas é uma manifestação do poder divino de Deus sobre a nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E eu creio que ambientes como esse, conferências como essa, carregadas de unção, momentos de louvor, de adoração, de oração, da ministração da palavra, são oportunidades de você tocar nele que é perfeito e você ser tocado por ele. E nessa manhã, um texto que eu quero ministrar com os irmãos está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu queria que você abrisse. Marcos 7, é uma história tremenda da palavra de Deus, de um homem que foi tocado, e ele experimentou uma manifestação perfeita do Senhor. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, amém? Marcos 7, versículo 31, nós vamos ler até o versículo 37, glória a Deus. Vou à leitura do texto, diz assim: Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efata, que quer dizer, abra-te. E abriram os ouvidos, e o impedimento da língua logo se desfez, e falava perfeitamente.
Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Diga glória a Deus. Amém. Vamos ter um tempo para nós orarmos pela palavra. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar com você nessa manhã. Senhor, obrigado por estar aqui diante da tua igreja, na Videira de Barretos, e os demais irmãos de outras localidades. Que nessa manhã o Senhor abra nos olhos, traga luz, clareza da tua palavra, sejamos marcados, edificados e abençoados profundamente por aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos digam amém. Amém. Irmãos, quando você vê João, o apóstolo João, ele disse: se fosse relatar os milagres do Senhor Jesus, que ele operou durante o seu ministério terreno na terra, e o ministério de Jesus terreno na terra teve uma duração de 3 anos e meio. E aí fala, olha, que se fosse relatar e escrever, não caberiam livros. Tantos milagres que o Senhor fez, manifestações perfeitas do poder do Senhor. Então, quando a gente olha para esse milagre específico, não é por acaso que está registrado. E não é por acaso a forma que o Senhor, ele fez. E as palavras que foram ministradas aqui. Sabe, isso quer nos ensinar algo muito específico. Porque o que aconteceu aqui? O Senhor estava nessa região, que era uma região de 10 cidades. Tanto é o nome que era Decápolis. E ali, irmãos, ele passando em algumas cidades, e ele está operando milagres. Antes desse milagre, o Senhor estava na cidade de Sírio, e uma senhora chega ali para o Senhor e fala: olha, meu Senhor, a minha filha está horrivelmente, ela estava possessa. Aí ela não fazia parte da aliança. O Senhor falou para ela: olha, minha filha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos. E aquela mulher, com muita humildade, quebrantamento, e reconhecendo a oportunidade, ela falou: Senhor, mas os cães, eles ficam debaixo da mesa, esperando que migalhas caem. E o Senhor fica admirado com a fé daquela mulher. Ele fala: olha, minha filha, pode ir, porque a sua filha o quê? Está sã, está curada, está liberta. Porque, irmãos, ela creu, ela buscou o Senhor, e o Senhor manifestou na vida dessa jovem, sem mesmo estar presente, com uma palavra liberada. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, basta a palavra liberada do Senhor, portas se abram diante de nós. Creia nisso. Hoje é um dia profético, que palavras serão liberadas para você viver uma nova estação no Senhor. Uma estação de favor, de resposta, de milagres, de cura, porque o nosso Deus, Ele é bom. Essa é a essência do Senhor, a sua bondade. E o Senhor andando nessa cidade, Sidom, Títon, era numa região que hoje é o Líbano. E ele estava ali, meus irmãos, meio que se ausentando da região de Jerusalém para sair do holofote. Porque muitas pessoas queriam promover Jesus naquele momento como rei. E ele, querendo sair ali dos holofotes, do meio político, tudo, ele estava naquele lugar, que não fazia parte da aliança, mas a graça do Senhor estava aqui, sendo transbordante naquele lugar. E aí amigos levam esse homem. Amigos, irmãos, são esses. Amigos são aqueles que nos levam para Cristo. Diga glória a Deus por isso. A melhor forma de você demonstrar que você ama uma pessoa, você tem encargo por ela, é levar ela para Cristo, na oração, num convite, para um encontro, uma célula, porque isso que é importante. E aí ele chega, e o estado desse rapaz era como? Alguém mudo, surdo. Ou seja, alguém que o mundo dele estava silenciado. Isso aponta para alguém que está com a vida com portas fechadas, paralisadas, coisas que estão bloqueadas, precisam ser desbloqueadas. Pastor, mas o que isso aponta para a minha vida?
Talvez, meu irmão, minha irmã, você pode perceber algumas áreas na sua vida que você tem essa percepção. A coisa não está fluindo, está fechado, está bloqueado. E aí, irmãos, quando nós vivemos tempos de portas fechadas, aí você fala, pastor, nós estamos no ano da multiplicação. Eu não tenho visto essa multiplicação na minha célula, nas minhas finanças, na minha vida profissional. E qual que é a tendência, irmãos? Quando nós estamos vivendo por situações fechadas, nós parecemos que nós estamos num labirinto, com a frustração, não sabendo o que fazer, e no momento da pressão, sempre, todo ser humano, no momento da pressão, ele vai procurar um escape. Ele vai procurar alguém ou algo que possa destravar a sua vida. Destravar a sua vida. Por isso, irmãos, não é à toa que hoje existem tantas pessoas especializadas em todo tipo de áreas. Porque são pessoas que têm uma promessa: eu vou desbloquear a sua vida. Então você vai ver que existem coaches, existem cursos, palestras, métodos, ou seja, prometendo a tal chave, que vai o quê? Destravar. Mas quando você percebe, às vezes, a coach ali, que é uma especialista em casamento, talvez ela já está no terceiro divórcio, aquela faculdade que às vezes que vai falar sobre questões financeiras, ela está declarando falência. Aquela pessoa que está ali dando aula sobre a questão de inteligência emocional, é alguém com um temperamento muito explosivo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, um homem de Deus, muito espiritual, quinta-feira. E aí sobre uma pessoa muito conhecida, ele falou, não, aquela pessoa, Marcelo, ele é muito explosivo. É alguém muito conhecido nas redes sociais. Eu falei, gente, eu sempre pensei que era uma pessoa, como se fosse uma performance. Como se fosse um personagem dele, da maneira dele ali para atuar. Não, é o temperamento da pessoa. Então, assim, um temperamento muito explosivo. Por que sempre isso acontece? Presta atenção, irmãos. As pessoas procuram coisas exteriores para resolver algo que somente o poder do alto pode resolver. Só o poder de Deus. Às vezes nós temos situações e nós estamos procurando coisas externas para resolver. Mas eu quero falar para você, meus irmãos, há um Deus poderoso, que Ele está em nós e se move por meio de nós. E quando Ele libera a palavra, aquilo que está fechado vai se abrir. Então nós temos que saber a manifestação do reino de Deus na nossa vida, valorizar isso, crer nessa manifestação desse poder, porque o Senhor é aquele que é o desbloqueador perfeito. Quando Ele manifesta, é uma manifestação perfeita, é algo patente a todos os nossos olhos. Agora fala, a empresa daquele irmão está debaixo do favor de Deus. Olha a célula daquele irmão, olha como Deus está fazendo. Isso é o favor de Deus. Olha esse jovem, como ele tem se usado por Deus, ou seja, é o favor de Deus. Jesus, Ele não só tem a chave, Ele é a própria chave, mas Ele também é a porta. E quando nós, irmãos, nos aproximamos dEle, você não precisa de fórmulas, você não precisa de técnicas, ou seja, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra. Aquele rapaz foi levado até o Senhor, e o Senhor olhou, o Senhor tirou ele à parte. Isso é maravilhoso. Ou seja, trazer à parte, que dar a devida atenção. Às vezes você fala, pastor, será que o Senhor vai olhar para mim? Deixa eu ajudar aqui, irmãos. Está tão bonita a decoração. Aleluia. Parabéns, viu, irmãs? Irmãs e irmãos que organizaram. Basta uma palavra. Você, pastor, mas será que no meio da multidão o Senhor está me vendo? Você não é um no meio da multidão. Ele coloca você do lado e dá a você toda a atenção. O Senhor nos trata como filhos, irmãos. Como filhos. No meio do silêncio, você recebe uma palavra do Senhor. Aquela palavra que vai rasgar o silêncio. Aquela palavra que vai trazer a cura. Aquela palavra que vai mudar o destino. E no caso desse rapaz, qual foi a palavra que o Senhor liberou? Efata.
Efata. Pastor, o que significa essa palavra? Abra-te. Ou seja, esse é o poder de Jesus. Romper bloqueios. Algo que o homem não é capaz de fazer, mas o Senhor, Ele faz. Diga glória a Deus por isso. É a manifestação perfeita através da operação do Espírito Santo. O efata. E nessa manhã, irmãos, com vocês, eu quero falar 3 princípios a respeito do significado dessa palavra, efata. Efata. Efata é um rompimento explosivo. Sabe, é isso que o Senhor, Ele quer fazer. Sabe, quando rompe, perde o controle da situação, irmãos, que o Senhor faça coisas absurdas na sua vida. Que você perca todo o controle, ou seja, é toda a manifestação do poder sobrenatural do Senhor na nossa vida. Vamos fazer amém por isso. É isso que o Senhor tem. Então esse texto nos fala que o Senhor estava andando ali naquele caminho, entre Tito e Sidom. E essa região do Líbano ali, dessas 10 cidades, que é Decápolis, e essas cidades são as cidades que foram conquistadas pelo Alexandre o Grande. E uma dessas cidades, lembra, tinha a cidade de Gadara, a qual o Senhor Jesus foi ali e libertou aquele homem que tinha legiões de demônios. O que você observa, irmãos? Jesus, Senhor Jesus, nesse lugar, onde as pessoas não estavam debaixo da aliança, Ele agia com tanta graça e favor, curando, libertando, salvando e manifestando o poder de Deus. E todos sabiam que não mereciam, mas confiavam na bondade do Senhor. Então, quando nós temos essa percepção, o Senhor está entre nós, eu não mereço, mas Ele é bom e Ele me ama, Ele tem prazer em me abençoar. Ele quer me abençoar, Ele quer fazer na minha vida, Ele quer desbloquear as áreas que precisam ser desbloqueadas. Diga glória a Deus, irmãos. O Senhor quer. Então, aquela palavra efata, ela liberou o milagre. Jesus colocou o rapaz à parte, colocou o dedo nos 2 ouvidos dele. Tem noção? Ele era surdo e mudo, falava muito pouco, gago, as pessoas não entendiam. E aí o Senhor, Ele fala. Então, naquele momento, o Senhor estava dando um decreto ao mundo espiritual. Ele mesmo não estava ouvindo, mas o mundo espiritual estava ouvindo aquilo que estava sendo liberado para a vida dele, que é efata. E a palavra efata, no imperativo, significa: o tudo do seu dia hoje seja liberado em todos os níveis. Então, quando o Senhor libera uma palavra para nós, efata, em outras palavras, o que ele está falando? O tudo seu no dia de hoje vai ser aberto em todos os níveis. Todos os níveis. Se nós estamos no ano da multiplicação, a multiplicação é para todos os níveis, todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Ele quer fazer. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Essa é a palavra do Senhor. Pastor, mas como que é essa explosão? Irmãos, você já viu? Pega uma Coca-Cola, aleluia, quente, natural, 2 litros. Sacode bem ela, irmãos. E abre. O que vai acontecer? Explosão. Você pega uma champanhe, você vai sacudir aquela champanhe, e você tira a rolha, o que vai fazer? Uma explosão. Então, quando é uma explosão de pressão, é uma pressão de dentro para fora, é uma manifestação do poder de dentro para fora. Diga glória a Deus por isso. Por isso que primeiro, a explosão desse milagre, dessa palavra, ela precisa explodir no nosso interior. É o rema queimando, é a revelação do Senhor, você vendo Deus fazendo o seu interior, e vai manifestar exteriormente. Os homens naturais procuram soluções externas para resolver o seu problema, mas a maneira que o Senhor faz é uma explosão do seu espírito de dentro para fora. De dentro para fora.
Essa é a manhã que o seu coração vai entrar em ebulição, o seu espírito em ebulição da palavra que Deus tem para você. Diga glória a Deus por isso. Sabe, o Efata também, agora um exemplo assim meio angustiante. Você já viu o furúnculo? Oh, meu Deus. Quem não teve não está perdendo nada. Mas quem já teve essa experiência terrível, é ruim. E eu acho que o pior local de um furúnculo é debaixo do braço. Vai inchando, aquela febre, aquela coisa. Misericórdia, né, meus irmãos? E é uma parte da sua pele sensível, não tem como espremer. Onde você tem que ir? Você tem que ir lá para o hospital. Aí o médico vai pegar o bisturi, vai cortar, e aquele carnegão, ele explode. Diga misericórdia, pastor. É assim, presta atenção. Tem áreas da nossa vida, irmãos, nós estamos sentindo dor. Dor, está dolorido. A situação está difícil. A pressão é angustiante. Mas presta atenção, isso não impede do Efata manifestar na sua vida uma palavra de explosão de milagres. E o Senhor, Ele fazer extraordinariamente na nossa vida em nome de Jesus. Eu quero falar para você, a palavra do Senhor para você hoje é Efata. Aquilo que está fechado vai se abrir. Vai se abrir. Diga glória a Deus por isso. Fala para o seu irmão, ao seu lado, fala assim, meu irmão, que o seu tudo, em seu dia de hoje, seja aberto, todos os níveis, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor, Ele vem trazer uma mudança de mentalidade, uma visão espiritual, um rema do céu que emana no seu coração, para provocar uma explosão na sua vida. Ou seja, é um milagre operando. O milagre operando na vida daquele rapaz, era um milagre profético, se cumprindo algo que estava escrito a respeito do Senhor Jesus. O profeta Isaías, 700 anos, ele tinha profetizado. E esse milagre, ele autenticava o messianato de Jesus, que ele era o Senhor. Olha o que está escrito a respeito do Senhor Jesus, em Isaías 35, meus irmãos. Versículos 5 e 6. Vamos abrir na nossa Bíblia. Você pode abrir ou você pode acompanhar no telão. Isaías 35. Aleluia. Isaías 35, versículos 5 ao 6, diz assim: então os olhos dos cegos se abriram, e os ouvidos dos surdos se destamparam. Então os coxos saltaram como servo, e a língua dos mudos cantara. As águas arrebentaram no deserto, e ribeiros no ermo. Ou seja, em outras palavras, o que está dizendo? Jesus está falando, eu vim para abrir portas. Eu vim para desbloquear. Tudo Ele tem feito esplendidamente. Não somente faz os surdos, como falar os mudos. Ou seja, isso não está nos apontando o quê? Isso chama-se o quê? Manifestação perfeita. Algumas traduções falam que ele agora estava falando o quê? Fluentemente. Irmãos, quando nós usamos essa expressão, olha, a pessoa está falando fluentemente, é quando a pessoa ela domina mais de um idioma, 2 idiomas ou mais idiomas. Ou seja, o milagre ele foi o quê? Perfeito. O Senhor fez algo perfeito. A mudança na vida desse homem foi tão poderosa que as pessoas falavam esse comentário. É perfeito. A manifestação é perfeita. E é isso que as pessoas falarão daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida nos dias de hoje. É uma obra perfeita. É uma obra divina. Quantos querem experimentar da obra divina? Irmãos, nós não queremos maquiar. Nós não queremos nada superficial, nada raso. Nós ansiamos pelo profundo, para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é louvável, aquilo que é puro, aquilo que é a virtude, que é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Quantos querem viver isso na plenitude em nome de Jesus? Então começa. Nós também podemos declarar. Você também pode declarar ao mundo espiritual. Aquela palavra foi liberada por Jesus, Efata. E quando essa palavra Efata,
ecoa nos dias de hoje, o mundo espiritual sabe, foi uma palavra liberada da parte do Senhor para abrir tudo. Meu irmão, você vai chegar na sua empresa e você vai falar, efata, as portas vão se abrir, os clientes chegarão, efata, agora eu vou viver um tempo de manifestação do poder de Deus na minha célula. Não há esterilidade na minha célula, eu sou uma pessoa fecunda, porque os frutos manifestarão no meu ministério. Diga glória a Deus. Aleluia. Romanos 10, 3 diz, todo aquele que me invocar será o quê? Salvo. Salvo. A palavra ali, invocar, que é um princípio espiritual que abre portas, invocação, no hebraico, a palavra invocação significa bradar, clamar, gritar. Mas quando você volta no grego, a palavra invocar significa chamar por uma pessoa. Então nós temos que utilizar, irmãos, o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Já viu o católico? Ele chama Ave Maria, Vixe Maria. Outras pessoas invocam outros nomes de outros deuses, mas nós somos aqueles que invocamos o nome do Senhor Jesus. E você vai invocar, e portas vão se abrir. Sabe, não faria sentido, meus irmãos, está registrada essa palavra do Evangelho de Marcos, no ministério de Jesus, se não fosse um ministério de efata. Esse é um dos ministérios do Senhor Jesus. É um ministério que abre portas. É um ministério que desbloqueia aquilo que está fechado. Por isso que essa palavra está registrada aqui. É Ele que abre aquilo que está fechado. Ele nos abriu a porta da graça. E eu quero falar para você, a obra que Ele começou, Ele vai completar na nossa vida. Nós seremos impactados poderosamente em todo o decorrer do curso da nossa vida, pelo efata do Senhor Jesus. Vamos fazer glória a Deus por isso. Sabe, começa, meu irmão, levante-se. Começa a declarar sobre a sua vida, sobre aquilo que está fechado. Efata, que se abra essa porta. Abre essa porta. Abre essa porta. Vamos fazer amém. E o último princípio sobre a palavra efata é uma explosão que o inimigo não pode impedir. Então, tudo indica que quando o Senhor falou pela primeira vez com aquele rapaz, lembra, ele era surdo e mudo. E ainda o Senhor coloca os dedos dentro do ouvido dele, os 2 dedos, tampando, para que ele não ouvisse nada, porque naquele momento, a palavra era um decreto para o mundo espiritual. E esse decreto era para falar da intenção de Deus, do planejamento de Deus, do propósito de Deus, que o Senhor ia fazer na vida daquele rapaz. Aquele rapaz não estava ouvindo, mas o mundo espiritual estava ouvindo. O Senhor estava dando ordens ao mundo espiritual, ordem à enfermidade, ordem à surdez. Saia, porque as portas estão se abrindo. Irmãos, nós não temos a leitura de todas as coisas, mas saiba disso. No mundo do Espírito, o Senhor já decretou coisas a respeito da sua vida. O Senhor já decretou para você, você que é empresário, empreendedor, coisas a respeito da sua vida profissional. Para algumas mães que estão aqui, talvez você está aflita, preocupada com seu filho, o Senhor já está
decretando palavra de vitória para o seu filho. O Senhor já está decretando. Para você, o Senhor está falando para o mundo espiritual: eu estou na frente, abre, porque o meu filho está vindo, e as portas que estão fechadas vão se abrir diante dele. Diante dele. Por isso nós temos que ter só essa sensibilidade, essa percepção. Uma ordem divina foi dada ao seu respeito. Você não sabe todas as coisas, mas o mundo espiritual está muito atento àquilo que o Senhor está falando ao seu respeito. O Senhor falou: abra o caminho para ele, o meu filho está chegando. Diga glória a Deus por isso. Meu filho está chegando. Ou seja, se o Senhor liberou a palavra, o favor ele vai antes. O favor ele vai antes para você, em lugares. Você ainda não chegou e colocou os pés em lugares que o Senhor vai colocar você, e você vai colocar os pés, mas o favor já está na frente. Está na frente. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, eu era solteiro, e era num sábado. Eu trabalhava com a empresa de decoração, minha família. Um dia que eu estava trabalhando, e o telefone, naquela época nem era telefone, hein? É antigo isso, hein, irmãos? Tinha telefone em casa. Acho que eu nem tinha nem celular nessa época. 2002, 2003, alguma coisa assim, muitos anos. E aí uma filha de uma mulher que estava no processo de libertação. Ela ligou, falou: olha, a minha mãe está aqui, está possessa, a situação está ruim. E havia muita gente naquela rua, né? E aí eu lembro que eu olhei para a pessoa e falei: e agora? Eu estou trabalhando. A pessoa: não, vai lá resolver a situação. Eu estava indo. E a pessoa, ela saiu da casa dela e foi para um orelhão ligar. E a pessoa estava possessa em casa. Na hora que a pessoa chegou, a entidade falou: você foi lá, né? Ligou para aquele fulano, você sabe que eu odeio aquele fulano não sei o quê, não sei o quê. Presta atenção, irmãos. O mundo espiritual, ele sabe quem você é. Diga amém, meus irmãos. Ele sabe quem você é. O diabo não cria nada. O diabo, ele é reativo. Ele reage diante de um planejamento de Deus ao seu respeito. Mas a reação dele não pode impedir a palavra que foi liberada ao seu respeito. Diga amém, meus irmãos. É igual ao futebol. Tem um time, o pastor Ricardo ali entende muito futebol. Tem um time que propõe jogo. É aquele que domina e vai fazendo e organizando. E tem um time reativo, ele vai reagir diante daquilo. O diabo, ele está sempre reagindo, mas nenhuma arma dele prevalecerá contra nós. Talvez você tenha sentido resistência, a reação do inimigo, mas não fique preocupado, porque maior é aquele que está em você. E aquele que está em você, ele tem o ministério do Efata. A porta vai se abrir, porque a palavra foi liberada ao seu respeito. Diga glória a Deus por isso. E palavras boas foram liberadas ao nosso respeito, porque o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Nós desejamos. Então, isso é muito importante você saber. Pastor, mas como que o inimigo reage? Então vamos dar um exemplo. Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o quê? O libertador. Era o plano de Deus. Mas como que o inimigo reagiu? Foi lá no coração de Faraó e lançou uma ação maligna. Mate todas as crianças, os filhos de Hebreus, meninos, de 2 anos para baixo. Você lembra desse decreto de morte de Faraó? Saiu ali uma grande chacina, mas a Bíblia diz que as parteiras, elas não obedeceram completamente o decreto do rei. Você tem noção que alguém desobedecer um decreto de um rei? Mas aquelas mulheres desobedeceram o decreto do rei. E porque elas desobedeceram, o que aconteceu? Moisés, ele foi poupado. O inimigo teve uma reação, mas Moisés tinha uma palavra, um efata de Deus. Que as portas estavam abertas para a vida dele e o propósito ia se cumprir. Por um tempo, meus irmãos, Moisés ficou com a sua mãe e a sua irmã. Mas aí, o que eles fizeram? Diante da situação, colocaram ele aonde? Dentro de um cesto, dentro do rio Nilo, porque olha qual era o decreto do inimigo.
vai matar os meninos e vai lançá-los no rio Nilo. Onde que Moisés foi salvo? Dentro de um cesto, no rio Nilo, e ele descendo, o cesto para numa margem, e naquela margem quem estava? As servas ali da filha de Faraó, entrega aquela criança para a filha de Faraó, ela pega aquela criança, ela ama aquela criança como fosse o quê? O seu próprio filho. Moisés, um hebreu, que foi poupado um decreto de morte, porque tinha uma palavra de efata, de vida, de propósito, de libertação. Ele foi educado, cresceu no palácio de Faraó. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é inexplicável. Aquele que liberou a palavra que ia matar, foi dentro da própria casa dele. O instrumento de Deus cresceu e gerou. Então, meus irmãos, não importa qualquer circunstância que nós possamos estar travando, importa eu tenho uma palavra de Deus. O ministério efata de Jesus está liberado. Tenho certeza que portas vão se abrir. Pessoas podem tentar fechar portas, mas Jesus é aquele que vai desbloquear todas as portas. Diga glória a Deus por isso. O próprio Senhor Jesus, irmãos, quando ele nasceu, e quando você olha para a palavra de Deus, os exemplos dos homens de Deus, você pode pegar José, Daniel, e tantos outros, mas para finalizar, com os irmãos, eu quero trazer o exemplo de Eliseu, porque Eliseu, na Bíblia, ele nos aponta para um discípulo que foi fiel. Ele foi um discípulo fiel de Elias. E no final da vida de Elias, e as pessoas sabiam, já tinham uma palavra, uma percepção que Elias, o Senhor ia tomá-lo. E Eliseu, ele está colado com Eliseu, servindo ele, todos os aspectos. E onde Elias ia, Eliseu estava junto. E ele chegava nos lugares, aí os alunos da escola, o profeta chegava e falava: olha, você sabe que o seu Senhor, a qualquer momento, ele vai ser arrebatado. O que Eliseu falava? Olha, cala-te, porque eu tenho um foco. Ou seja, ele tinha um propósito, estava focado no seu propósito e queria viver aquele destino. E não deixava que nada o distraía, nada, por momentos assim. E aí, a Bíblia fala que Elias e Eliseu chegam, somente os dois, diante do rio Jordão. Elias tira a capa, bate no rio, ele se abre, eles atravessam o rio, do outro lado, Elias, com certeza o coração gratidão, vendo a fidelidade do seu servidor, que era Eliseu, perguntou a Eliseu: Eliseu, qual que é o seu desejo? O que você quer? Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Mesmo espírito e porção dobrada. Algo muito grande você me pediu. E aquele homem santo, Elias, naquele momento, vem uma carruagem de fogo. E aquele homem, ele é arrebatado. E a sua capa cai. Eliseu pega a capa. E agora Eliseu, o primeiro milagre está diante dele. Ele repete o mesmo milagre. Pega a sua capa e fala que o mesmo Deus que estava com Elias, estava com ele, que operasse aquele milagre. E ele bate a capa no rio, e o rio se abre. Irmãos, Eliseu, ele fez muitos milagres. Sabe, Elias fez 7. Se é porção dobrada, quantos milagres que ele tinha que fazer? 14. Mas em vida, Eliseu fez 13 milagres. E aí o inimigo poderia falar: mas não é porção dobrada? Porque é isso que o inimigo faz. Quando a palavra não está se cumprindo na nossa vida, o inimigo ele lança o quê? A dúvida. Não é um ano da multiplicação? Cadê essa multiplicação? Você não está com as portas abertas? Cadê o resultado disso? Presta atenção, meus irmãos. Algo tão poderoso aconteceu. Houve uma guerra
os moabitas atrás do povo de Deus, e um soldado é morto. E aí, com aquela loucura da guerra, eles pegam aquele soldado, lançam ele dentro da sepultura onde Eliseu estava. Ali. E aquele homem ali, ele renasce novamente. Há uma ressurreição, diga glória a Deus. Milagre da ressurreição. 2 anos, Eliseu estava morto, mas os ossos dele estavam impregnados da unção de Deus. Irmãos, com ossos impregnados com a unção de Deus, foi poderoso para ter um milagre da ressurreição. Eu quero falar, você não está morto, você está vivo. Você é um vaso cheio do conteúdo do óleo do Espírito Santo. E essa unção está sobre você. E é através dessa unção que você tem a unção de Cristo, vai fazer grandes milagres através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você tem que entender e compreender hoje. O ministério de Jesus também Efata, abre-te portas. Portas estão fechadas, então hoje eu vou experimentar de portas abertas, para viver um novo tempo no Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus?